Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre Onde Mora o Coração. E esse é um daqueles livros que vai fazer você rir, vai fazer você se emocionar, vai te envolver completamente. E nessa história, né, nesse romance contemporâneo, a gente vai conhecer a Willa e o Ken. Eles se conheceram na adolescência e tiveram uma história assim, bem rápida, mas que não terminou muito bem. E agora, adultos, eles se reencontram. Ela tem um pet shop, ele tá querendo ver um jeito pra lidar com a gata da tia, que ele tá tendo que ficar por um tempinho. E eles vão se reencontrar. E a Willa tá ali sem reação, né, diante desse cara e tudo mais. Só que tem um pequeno porém. Ele não lembra dela. E a gente vai vendo a história se desenrolar e tentando entender como tudo aconteceu no passado, o que rolou no final das contas, como eles são hoje em dia, né? Como é a vida deles. E conforme a história vai passando, a gente vai sendo cativado por esses personagens maravilhosos. Porque a gente vê que a Willa é uma mulher muito forte, muito determinada, completamente apaixonada pelas datas festivas e que ela já enfrentou muitos desafios na vida, muitos problemas, né, familiares e várias questões que poderiam ter desestruturado completamente ela e de certa forma, né, afetaram e muito. Só que ela consegue lidar com tudo isso e ela tem uma rede de apoio que é muito bonita e admirável. Os amigos dela são simplesmente maravilhosos. E a gente tem também o Ken, que é um jovem que também passou por muitas questões familiares. Ele tem algumas questões emocionais ali também. E aos poucos a gente vai tentando entender isso tudo e ver como isso afeta o presente deles e também a forma como eles enxergam os relacionamentos. Então a gente vai acompanhar esses dois personagens tendo que conviver em certos momentos, interagindo e descobrindo, né, que pode existir um sentimento muito forte ali. E assim, gente, eu me diverti demais com a Petúnia, que é a gata da tia do Ken. Que essa tia pede pro Ken passar um tempinho com ela, né? E ele aceita e tal, fica cuidando da gata. É inclusive assim que ele vai reencontrar o Willa, né? E a gente vai vendo o Ken viver cada situação com essa gata, que eu ali tinha hora que eu parava e ficava rindo sozinha com esse livro, gente. Então, assim, maravilhoso. E pra quem tem gato, sabe exatamente como que é essa convivência e também a adaptação, né? Então, esse é um daqueles livros que vai te conquistar, que vai te envolver. E é muito bonito como ele fala sobre questões familiares, sobre rede de apoio, sobre amizade, sobre a importância das segundas chances, das oportunidades de recomeços, de tentar compreender e enxergar um pouquinho o lado do outro, entender o que ele está enfrentando, o que ele já passou, por que que aquela pessoa age daquela maneira, por que que ela enxerga a vida daquela maneira, né? E muitas vezes por que que ela ergue muros em torno de si mesma para não se permitir sentir, para não se permitir se envolver, simplesmente por medo. Então é um romance que a gente pega e não consegue largar. E assim, eu tava com altas expectativas para essa leitura. Todas foram atendidas e até superadas. Então, é um dos livros assim que já mora no meu coração agora. E eu também queria aproveitar para poder comentar sobre duas coisinhas específicas. Uma eu queria só mencionar e a outra eu queria ler um trechinho aqui. Porque assim, nesse livro tem também algumas referências a Harry Potter. Então, como boa fã, vocês sabem como eu me senti fazendo essa leitura, né? E uma outra parte, que é a que eu tava querendo ler, fala exatamente sobre a amizade e como a Willa e os amigos dela, eles realmente vivem, né? E tem esse envolvimento uns com os outros como uma família. E eu marquei um trecho que fala sobre um desses amigos, né? Que eu achei muito bonito, que fala assim: por isso, Finn era uma pessoa especial, assim como os seus outros amigos. Eles a amavam como se deveriam amar alguém da família, incondicionalmente, sem perguntas, sem dúvidas, sem hesitação, sem imposições. E é muito bonito isso, a gente vê como existem, né, amizades assim, e como algumas famílias são de um jeito diferente do que a gente poderia imaginar. Algumas famílias não seguem aquele molde tradicional,
E a gente vê que as pessoas conseguem encontrar um lar, né, um aconchego pro coração de uma outra forma, em outros lugares. E com pessoas que às vezes elas nem imaginavam que poderiam, né, conquistar o seu coração ali. Então é uma leitura muito emocionante. E, gente, os trechos com a Agatha, as cenas que a Agatha fazia cada coisa, é pra gente parar e ficar rindo e, tipo, ficar visualizando aquela gatinha. Porque a Petúnia é simplesmente maravilhosa. E além disso, esse livro se passa na época do Natal. Então, gente, aproveitem, porque se vocês estão procurando um livro para aquecer o coração, para poder ficar assim leve fazendo uma leitura, conheçam este Onde Mora o Coração, que é simplesmente fofo demais e eu favoritei. E aproveitem para me contar aí se vocês já conhecem, se já leram, se a Petúnia conquistou vocês e o que vocês acharam da Willa e do Kane também.